Fala galera, eu estou aqui no meu vídeo. Ô galera, olha, hoje a gente vai jogar esse jogo, ó. É Paul, aqui, esse joguinho aqui, ó. Ô galera, quem tem esse jogo coloca eu tenho e coloca eu não tenho. Ô galera, eu já tô cuidando dele já, galera. Ô galera, eu vou falar como significa esse jogo. Quem tem, eu não tenho, né galera? Vai aqui, ó, na geladeira e vai aqui no mais. Você vai achar o que você vai dar pra ele. E também aqui na comida você vai na geladeira. O que você vai escolher isso daqui, ó. Bebidas, sobremesas, sopa, sushi, frutos do mar, legumes, frutas, guloseimas, café da manhã, doces e snacks. Galera, eu baixei o pó aqui. Eu sei que alguém gosta desse pó, galera. Mas às 3 horas da manhã, ó, nada bom, galera. Nada bom mesmo. E aqui, ó, energia. Ó, energético. E você vai comprar essa barra aqui, ó, energia. Quando ele tá zero, você dá o negócio pra ele. E a única coisa você dá pra jogar. Ó, você dá pra jogar com pó também, galera. Deixa eu aumentar o som, acho que vocês não estão ouvindo, eu acho. Você fica girando o seu... Ó, se você fica girando o seu tablet, ou que tem celular, ou tablet, no celular, galera. Ó, galera, não vou fazer tutorial, não, só vou ficar jogando. Eu já fiz o tutorial como cuidar dele. Interesse desse jogo, galera. Você dá divertir com ele, com essa bola assim, ó. Dá divertir. Quando vai no banheiro, ele nesse canto aqui que o povo tá olhando, que pensa, ele faz cocô, não é filhos. Divertir com ele, com os jogos. Tem vários jogos que eu gosto, é o do gol. Você ficar arrastando no tablet assim, ó. Tem esse verdinho, você vai lá, esse verdinho faz o gol. Vamos ver que eu vou acertar, galera. 5 gol, 6 gol, 7 gol, 8 gol, galera. Ou 9 gol, 10 gol, galera. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nossa, galera. Ó, tem parque, carante, casa. Tem esse... Acho que é urso, galera. Eu não sei. Uma panda amarela. Quando você sai de casa, ó, tem esse ano, você vai aqui, ó. Até crescer. Depois vai pra casa entrar. E vamos jogar aqui, galera.
Eu gosto desse Cliff Dash. Você fica arrastando. Agora eu acho que você tem esse jogo. Eu acho que vocês têm, galera. Coloca no tenho e eu tenho. Tá, galera. Sair. Eita. Aqui. Ó. E vai nesse da carro aqui, ó. Você fica tocando, ó, esse dedo. E vamos aqui, galera. Eita, não. Galera, quando você ficar cuidando dele, ele fica 10 anos, 20 anos, até ele crescer, galera. Ele tem 13 anos. E também dá pra você quando você sem fone, quando fica sem fone assim. Oi? É mesmo, galera. Galera, se dá pra cuidar dele, dá pra jogar, galera. Eu gosto do ficar assim, ó. Pele, galera. Você vai subir lá em cima até chegar na nuvem, galera. Vamos pro outro jogo, galera. Ó, fim de pô. Você quer achar pô? Ó, achei o pô. Pode achar o cocô não, galera. Aí. Aqui. Se presta atenção, galera. Agora, esqueci daqui. Vou ver. Nossa, acertei. Esse. Acertei. Ó, tem 3. Não, não. Galera, eu não sei, galera. Eu acho minha mãe, mano. Esse daqui. Ah, errei, galera. Galera, o vídeo não vai ficar meio longo. Ô, galera, o nome dele é Sopou. Quem tem esse jogo, ou menino ou menina que tem esse jogo, comenta aqui quem tem. Pesquisa assim, eu tenho esse pô. E você que não tem, coloca, eu não tenho esse pô. E galera, foi esse vídeo. Eita, eu me esqueci de fazer uma coisa, galera. Ô, galera, quando você compra comida, gasta dinheiro. Quando você fica jogando, ganha dinheiro, galera. Então, esse foi o vídeo. Então dá o like e se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo.